Olá, boa noite. Bem-vindos ao Estética na Real, seu ponto de encontro com as últimas novidades em procedimentos e tecnologias da estética. Vamos ao episódio de hoje. Hoje vamos receber um doutor em ciência, especialista em HOF. Já vou falar sobre o currículo dele, para a gente falar sobre o assunto do momento nas clínicas, nos congressos, entre os clientes e profissionais. Nosso tema de hoje é estética regenerativa. E hoje estamos com o doutor Cléderson Barbosa. Boa noite. Boa noite, Edilma. Boa noite, Eren. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Fico lisonjeado desse convite de inaugurar esse projeto que eu acredito que será sucesso, né, na estética, o podcast na real, né, a estética na real. E é um projeto que realmente eu acho que carecia muito nós termos aqui no nosso estado, e principalmente aqui em Maceió, na capital, né, para vislumbrar cada vez mais, né, os profissionais que aqui existem, mostrar o seu trabalho, mostrar o seu conhecimento e também exportar isso para outros lugares, por que não, né? Conhecimento de outros profissionais fora do estado. Exatamente. Quando a gente pensou em fazer o podcast, a gente queria alguém de peso, né? Trazer realmente alguém que pudesse agregar, puxar esse público para que a gente pudesse conhecer mais sobre os profissionais aqui, né? E também para falar sobre esse assunto. Mas eu vou falar um pouquinho do seu currículo, que eu pedi um mini currículo, ele veio super extenso. Vamos lá. Dr. Cléderson Barbosa, ele é cirurgião dentista, especialista em harmonização facial, doutor em ciências, professor permanente do Instituto MB, no curso de especialização de harmonização facial, idealizador das técnicas All Skin, Isso. e Lipor 2+, professor de cursos livres em HOF, professor convidado de especializações em HOF no Brasil e sócio fundador ACIHOF, isso mesmo? Isso. Membro do Fellow Grupo HOF e HOF Sense, pesquisador com vários artigos publicados envolvendo temas de HOF, coautor do livro de Complicações Estéticas na HOF, edição 1 e 2. Deu uma cansada aqui, né? Falar esse currículo. E é o resumo. Mas me diga uma coisa, doutor Cléderson, como é que você entrou, né? Você fez odonto e como foi que você vislumbrou essa área da estética, da HOF? Como é que você entrou nesse caminho? Então, minha jornada na HOF, ela iniciou em 2019. Pelo fato de eu gostar da parte estética e também conhecer mais profundamente o que iria ser feito em mim. Então, isso despertou uma curiosidade, porque eu sempre tive assim, uma formação acadêmica muito voltada assim, em evidência científica, em ciência. Então, eu nunca ficava satisfeito com o que diziam para mim de forma resumida. Eu sempre queria saber o complexo da coisa, o mais. Sim. E que eu sinto essa necessidade. Então, se eu vou estudar isso para ver o que está sendo feito. E aí eu comecei a me apaixonar por esse mundo da estética, e especialmente da harmonização orofacial. E eu fui fazer uma especialização, fui estudar para fazer isso também, praticar nos meus pacientes. E é algo que realmente eu gosto e faço assim, super feliz. Ai, que coisa boa, né? Isso é bom, encontrar essa paixão, né, no que faz. E quando a gente faz com paixão, não é trabalho. Já é uma missão de vida. Exato, se torna assim uma satisfação. Uma satisfação. É verdade. E que a gente faz com cuidado, com gostar, a gente faz com maestria, né? E o importante é que os seus alunos vão poder vivenciar isso, né? Exato. Essa paixão, e você está compartilhando. E vai começar a copiar, viu? Começa a copiar essa paixão vai passando, viu? É um ciclo vicioso, que é um bichinho que a gente vai doando, como um bichinho da seda. A gente vai doando e as pessoas vão pegando o melhor que a gente tem. Sim, enquanto professor, a entrega deve ser total, né? A gente não tem que entregar fragmentos de conhecimento, a gente tem que entregar o total e estimular para que eles busquem cada vez mais. Porque a estética é uma ciência que ela não para. Todo momento a gente tem tecnologia, tem aí muitas coisas vindo no mercado e também a gente tem que saber diferenciar o que pode ser utilizado com um resultado efetivo e seguro e o que não é. Porque tem muito jogo de marketing, a gente tem que saber lidar com isso também.
Menina, é muito conhecimento aí, viu? E por isso que a gente resolveu, né, te trazer para falar sobre esse assunto, que o marketing ele é forte, né, das empresas, e a gente percebe que muita gente já começou a trabalhar sem entender direito com o que está trabalhando, só pelo que se diz nas redes sociais e pelas propagandas, né? Então a gente selecionou algumas perguntas, né? Nós fizemos uma seleção com profissionais. Foram muitas perguntas que não ia dar tempo da gente responder a todas, mas nós compilamos e selecionamos algumas para trazer hoje, neste momento aqui. Então, vamos começar. Dr. Clédson, o que engloba a estética regenerativa e qual a diferença da estética que estávamos praticando para dessa nova era? Tá, eu vou só inverter a resposta das perguntas. Certo. Então, no passado, não tão distante, anos atrás, a gente tinha estética voltada para o exagero. Então, você via muitas pessoas com o lábio muito volumoso, com a face muito inchada, inflada, que a gente chama na estética nesse meio de pillow face, que é essa cara inflada. Isso terminava por dar um ar mais pesado aos pacientes. Então, eles não ficavam harmonizados, eles ficavam desarmonizados, né? O que o pessoal chama popularmente como a demonização, né? Porque o paciente ele fica velho com excesso de produto. E pensando nisso, a estética regenerativa, ela não veio para substituir os preenchedores, claro que não. Ela veio, digamos, para ratificar esse uso desordenado. Então, a gente, com a estética regenerativa, a gente tem vários biorregeneradores que a gente consegue melhorar essa pele do paciente, preparando esse caminho, devolvendo elasticidade, propriedade físico-mecânica da pele, clareando essa pele, dando um viço, dando um brilho. Então, a gente consegue, meio que indiretamente, estimular também colágeno, elastina, ácido hialurônico para tratar essa pele, para a gente permear essa pele de uma forma mais fidedigna para receber futuramente um preenchedor, por exemplo. Então, a estética regenerativa é isso, ela veio para somar, ela não veio para substituir nenhum outro produto, ela vem para somar, para tratar, e o foco principal dela é reavivar as células. Então, ela vai utilizar as nossas células que estão lá envelhecidas, para essas células tomarem um boom de juventude, de rejuvenescimento e serem ativadas para trabalhar de forma mais eficiente. Então, a gente utiliza as células do próprio corpo de forma mais eficiente, com os biorregeneradores. Certo, ótimo. Então, todo mundo ouviu falar dos exossomos e do PDRN, né? Então, para a próxima pergunta. Essa febre do exossomos e do PDRN, como é que a gente pode encontrar disponível no mercado? E hoje, como é que pode trabalhar de forma tópica, com injetável? Como é que a gente encontra? Como é apresentável essa estética regenerativa para os profissionais poderem trabalhar no mercado, né? Na sua clínica? É ótima pergunta, que às vezes é muita dúvida de muitos alunos também da gente e outros profissionais, que vão sempre assim... Na estética tende a ser aquela manada, né? Um vai atrás do outro. E a gente tem que ter um raciocínio clínico para isso. Não é tudo que a gente pode fazer porque o colega faz. A gente tem que saber, principalmente, as propriedades reológicas, né? Físico-químicas do material. Eu tenho que saber distinguir qual é a propriedade reológica desse material, qual é a sua composição e saber onde eu vou entregar. Se é intradérmico ou subcutâneo. Se eu vou entregar com cânula ou se eu vou entregar, por exemplo, com agulha. Então, os PDRNs e os exossomas, eles são, geralmente, tem algumas marcas que já têm o uso subcutâneo e outros propriamente só intradérmico. Isso quer dizer o quê? Tem alguns que só são tópicos, melhor dizer, e tem outros que são só tópicos. Então, nesses que são apenas de uso tópico, a gente vai utilizar eles quando a gente associar algumas tecnologias. O laser fracionado de CO2 nenhum outro laser ablativo, no Lavien. Então a gente consegue fazer com que ou até mesmo eletroporação, que é uma tecnologia que dá um choquezinho na pele e as micelas da camada fosfolipídia abrem e eles permeiam de forma mais facilitada. Então nesse caso a gente entrega tópico, só que daí a gente fez um procedimento, né, ablativo nessa pele antes para permear. Uma pergunta, não foi sobre isso? Para permear melhor. Já os que já têm indicação e a liberação da Anvisa para intradérmico ou subcutâneo, a gente já pode fazer tranquilo aí com resguardo, né, da Anvisa, da ciência e tal. Então, existem várias marcas no mercado, a maioria de todas são boas, só que o profissional tem que estar atento à forma de utilizar no paciente. Se for tópico, estritamente tópico. Se for de uso intradérmico e subcutâneo, pode fazer tranquilo. E a gente trouxe essa pergunta exatamente por isso, por essa manada de procedimentos, né? A gente vê um profissional injetando, então a gente compra um PDRN de uma outra marca, a gente não avalia se ele tem a Anvisa que permite ele ser injetável e simplesmente só faz.
Exato. Né? Simplesmente só faz. Então, assim, eu vejo muitos profissionais que me buscam e perguntam, né, se eu conheço alguma empresa que esteja vendendo, eu pergunto, como é que você vai aplicar? E aí eu já vejo ela dizendo, né, não, eu vou injetar. Tá. Mas você sabe se a Anvisa permite, você conhece esse laboratório, né? Você realmente sabe como funciona? Não. É porque meus clientes estão pedindo e eu quero fazer. E realmente os clientes chegam pedindo, eu quero fazer o que só somos. Lá a gente faz lá o Lavian e aí os clientes já chegam. Coloca o PDRN depois, né? Então, assim, às vezes ele nem sabe para que serve, na verdade. Se os profissionais ainda estão um pouco perdidos no resultado, né? No mecanismo de ação, imagine os pacientes, né? Tudo são os blogueiros que postam, né? O conhecimento é libertador. Então, quando a gente conhece o produto que está trabalhando, tem certeza daquilo, a gente não tem erro, sabe? Porque, diferente disso, o desconhecimento é que leva às complicações. Porque no mercado tem alguns PDRNs de uso intradérmico e subcutâneo, que eu discordo, porque eles têm uma substância, por exemplo, matrixil, que se você faz em pápula intradérmico, você ativa mastócito da camada papilar. Então, você causa uma reação alérgica local no paciente. Isso é uma complicação, mas nem todo mundo sabe disso, entendeu? E seria possível a gente, no que pudesse injetar, aplicar no tecido adiposo e de repente ter uma ação de lipogênese? De lipogênese não, como é que eu posso dizer? De aumento do adipócito, não da lipogênese, mas do aumento do adipócito. O tecido adipócito meio que indiretamente ele funciona como um tecido polipotente, né? De proliferação de outras células. Propriamente para o adipócito, não. Porque o que ele faz? Esses bioregeneradores, como tanto o PDRN quanto o exossomo, eles vão fazer o quê? Aumentar a sinalização extracelular, né? Desse meio extracelular da célula. Então, chega esses mensageiros para essas células de forma específica, né? A gente tem que entender que tanto o PDRN quanto o exossomo são mensageiros, e esse mensageiro está trazendo a informação, e essa informação vai ser específica para essas células. Então, eles vão aumentar essas células em crescimento, né? Em multiplicação, ou até mesmo seu próprio metabolismo e função. Então, elas vão se proliferar de forma mais facilitada, vão desempenhar suas funções de forma mais facilitada, né? E de acordo com aquela necessidade. Então, eles preparam esse meio através do estímulo de colágeno, de elastina, e até mesmo do próprio ácido hialurônico. Por isso que, às vezes, quando a gente faz o uso de alguns bioregeneradores, a gente vê até 4 meses o vício e o brilho dessa pele muito mais além do que aquela que ele chegou no consultório. Então, ele atua mesmo nessa modulação do meio extracelular, não propriamente no adipócito. Porque eu já vi profissionais utilizando para crescimento de bumbum. Para aumentar o tecido adiposo nessa região. Aí o que acontece? Não é tecido adiposo, é espessura dérmica. Só a espessura dérmica. Só a espessura dérmica. Porque quando a gente ganha um aumento de colágeno e de elastina, automaticamente a gente tem a espessura da derme. Então com isso a gente vai diminuindo sulcos, rugas, vincos. Aí quem não entende acha que é gordura. Que é gordura. Mas até o conhecimento, até o momento, não é que ele atue sobre o tecido adiposo. E é muito importante a gente ver o que a gente está assistindo, né? Sim. Porque realmente, na live do profissional, ela falava no tecido adiposo, nesse aumento do tecido adiposo. No meio do tecido adiposo, é onde nessa camada de derme do tecido adiposo, é onde a gente tem as fibras elásticas e de colágeno. Então, o que vai aumentar é isso, não propriamente o tecido adiposo. Sim, porque a rota... ela queria vender o procedimento do aumento do bumbum. Como uma novidade. Essa novidade. E ela dava essa explicação. Acho que foi nessa linha, né? Porque ela acha que, pelo que ela está falando, as pessoas não vão ter o raciocínio pensando na estrutura física. Aí vai dizer, não, ocorre o aumento, eita, aumentou. Vou fazer seguro. Vou fazer. E às vezes aí o profissional compra um curso desse e não tem um resultado, não tem entrega do resultado. Aí vai dizer, o que foi que eu errei? E quando ele não está errado, ele foi iludido. É verdade. As ilusões em cima da estética. Isso daí também é o profissional que vê e não vai buscar o conhecimento. Porque se ele vê a propaganda, ele vê o lançamento, mas ele vai estudar e vai em busca do conhecimento, ele vai saber o que vai estar acontecendo ali. Antes de pensar em colocar aquele procedimento na clínica e vender o procedimento e de repente o paciente ficar insatisfeito, porque ele primeiro comprou uma ideia que não ia. Que não existe. Porque muitos profissionais, eles vendem, não, tem estudos que demonstram que temos resultado. Mas às vezes os profissionais não sabem ler os artigos, não sabem os tipos dos artigos e pegam qualquer estudo e levam como uma referência. Às vezes, eles pegam um estudo de caso e pensa que aquilo é uma verdade absoluta. Só que nós somos seres muito complexos.
Nossa fisiologia ela é muito complexa. O que acontece no seu organismo, Edma, não pode não acontecer no da Ellen, não pode acontecer no meu. Então, os estudos hoje, eles se baseiam no tratamento de quê? De hiperpigmentação, como melasma, em elastose, em qualidade de pele, de vício, de brilho, né? E propriamente na flacidez, né? Mas assim, não em tecido adiposo, não em coisas assim exuberantes. Não, a gente tem que ter cuidado quanto a isso. Propaganda e marketing também. Muito. Hoje em dia, por conta dessa urgência, tanto de querer vender, de resultados imediatos. Aí os profissionais, principalmente os iniciantes, eles caem muito nessas falácias. Eu digo que hoje o nosso cliente, ele quer ser enganado, né? Porque tem muitos que a gente vai explicar, mas ele prefere ele deixar ir para outro profissional que vai enganar ele. Vai enganar ele. Às vezes eles veem um pós-imediato e pensam que aquilo vai repercutir em 2 anos. Ele viu apenas um pós-imediato, ele não viu esse paciente depois de 15 dias. Então tem que ter o maior cuidado quanto a isso. Por isso nós estamos aqui. Exatamente. Estética na real. Por isso que tem estética na real. Então, mais uma pergunta. Vamos lá. Hoje conseguimos ter resultados só com o uso isolado dos exossomas e do PDRN. Eu acho que você até já antecipou essa pergunta. Ou a associação de outros ativos seria necessário, como outra ação de lesão na pele, para que os exossomas e o PDRN entreguem a comunicação e façam a sua função. Os PDRNs e os exossomos, eles vieram nessa pegada de reavivar a célula, né? Então, hoje em dia, o perfil do nosso paciente que chegou ao consultório, ele pedindo por tratamento estético e natural. Ele não quer sair do nosso consultório se vendo outra pessoa. E também não quer que os outros percebam que ele fez algo e que está diferente. Ele diz, eu quero que as pessoas me vejam melhor, mas não saibam o que foi que eu fiz. Pergunto, você não envelheceu? Eu tenho uma paciente que faz tratamento comigo e ela diz no trabalho dela, para a família dela, não, é cremezinho da Renil. Ela não entrega o peixe. Ela devia entregar, né? Divulgar, né? Fazer a divulgação. Mas não. Então, tem paciente que desse perfil que quer esconder, né? E esses querem naturalidade. Já tem outros que a gente tem que frear para não passar do exagero, né? Então, nem o PDRN e nem o exossoma, ele veio para substituir nenhum procedimento na estética. Ele veio para somar. Muito bem, a gente quer que frise bem isso. Para somar. Porque essa é uma que a gente percebeu que no momento é a maior dúvida de quem quer trabalhar, escutou, quer entender mais, acha que ele vai trabalhar substituindo as outras técnicas que já existem, né, no mercado, como se ele vai fazer um milagre sozinho. Não, eles vieram para somar. Hoje em dia, a gente trabalha muito em várias camadas. Quanto mais politerapias eu faço em uma sessão única nesse paciente, o meu resultado é muito mais além do que só faz uma sessão. Né? Porque a gente trabalha ali várias camadas. E quando a gente estimula várias camadas, o resultado é muito melhor. Então, hoje em dia, você só trabalhar com PDRN, você vai ter um resultado. Se você trabalha com PDRN, prepara esse campo, depois faz um bioestimulador, por exemplo, e um preenchimento pontual só de refinamento, você vai ter um resultado muito mais lapidado. Então, hoje em dia, e não é eu que estou dizendo, é a ciência que já nos prova isso. Quando você faz várias terapias, em uma várias sessões, você potencializa 7 vezes mais aquele resultado. Então, então já existem estudos que nos afirmam isso. O paciente prepara a pele com bioregenerador, faz o bioestimulador, faz um preenchimento pontual só para refinar poucas irregularidades, faz a toxina botulínica, faz o microagulhamento com a entrega de pele. Esse paciente ele fica com uma pele incrível. E a gente sabe que a harmonização não é barato. Não é barato. Né? Então, se a gente traz um protocolo assim, a gente consegue até diminuir o valor para esse cliente. Sim, a gente consegue reaver um aqui, um ali. Algumas dos injetáveis, exato, né? Diminuir como você estava explicando pra Exato, gente. E até às vezes no pili também a gente consegue, né? Dar uma diminuída também nesse valor. A gente consegue fazer um pacote e isso fica mais acessível a esse paciente, né? E eu sempre falo, né, para os profissionais, minha gente, às vezes a gente faz um preenchimento labial, aí a gente tá lá filmando. Eu só fico pensando nas imperfeições ali, as ruguinhas periorais, os cravinhos que estão ali no paciente, a pele que tá desvitalizada, e aí a pessoa tá mostrando o preenchimento, né? Isso é um dos meus grandes questionamentos. Hoje em dia, por que eu passei a tratar a pele? Porque eu já não me conformava mais com aquele preenchimento e o paciente com a cara
com roxo, né? Com hipercromias ou hipocromias, ou rugas, né? Pele ressecada, sem vício, sem brilho. Então, esse ganho que a harmonização orofacial teve de conseguir tratar a pele foi um boom, um salto assim na carreira de muita gente. Porque a gente consegue lapidar. Eu geralmente digo que esses tratamentos de pele é a cerejinha do bolo. O paciente fez um bioestimulador, conseguiu devolver a propriedade físico-mecânica da pele dele, né? Diminuiu ou acentuou o grau de flacidez. Ele fez preenchimento só para reestruturar, né, a pele ali, reprojetar, reposicionar, e depois ele faz um peeling, um bioregenerador. Então, não tem como dar errado. Não tem. Então, o resultado fica muito melhor, né? Você lapida aquela face, né, do que entregar só um preenchimento e a pele sem vício, sem brilho, com mancha, ressecada. E assim, até as empresas, né, elas tratam os injetores e os outros profissionais como se os injetores não fossem cuidar da saúde da pele, né? Então, e tem muita gente que quer ser só injetor, que realmente não quer, mas é um conjunto para que você consiga mais naturalidade, né, nos resultados. Exato. Eu tenho colegas que eles não querem tratar a pele porque não gostam. Né? Porque também não é fácil tratar pele. Não é fácil. É bom você ter falado isso, Edilma, porque o processo de envelhecimento ele é muito complexo. É considerado como se fosse uma doença, né? Assim, analogicamente falando. Porque ele envolve vários fatores que estão interferindo no envelhecimento. Desde o nível molecular, né? Substâncias, aminoácidos ali, a um nível mais que eu chamo dos elefantes da molecular, que são as proteínas, como também alguns sistemas mais complexos, como tecido ósseo, tecido gorduroso, pele. Então, esse envelhecimento ele não acontece isolado, ele acontece em todas essas camadas. Então, por isso que a gente tem que trabalhar em várias camadas para a gente ter um procedimento de harmonização, né, orofacial mais efetivo. Bom é o paciente entender isso, né? E a gente tem que mostrar isso para ele, a gente tem que mostrar. E, geralmente, nas minhas consultas, eu dou uma aula para o meu paciente. Porque ele entender que a necessidade, o que vai acontecer. Porque muitos pacientes já chegam com a ideia fixa, eu quero fios. Aí chega um paciente de 60 anos, nunca fez nenhum procedimento na vida. E a gente sabe que a partir dos 25 anos a gente perde de 1% a 1,5% ao ano de colágeno. Se o paciente chega no meu consultório com 60 anos, ele já tem o quê? 45? 35. Por aí. 35 anos 35, isso. Com perda de colágeno. Então, teoricamente, ele perdeu 35% do colágeno que ele tinha na juventude, de 25 anos. E isso, aí ele quer fazer 2 fios de um lado, 2 fios do outro, achando que aquele efeito ele já chega com o protocolo feito dele. Exato. E não é assim. Então, eu tenho que mostrar para ele que o fio ele é dose dependente, ele é número dependente. Se eu colocar 2 fios aqui, 2 fios aqui, ele vai formar uma fibra de colágeno onde está passando o fio, quando esse fio for degradado, em mais ou menos 4 meses. Só que essas 2 fibrosas que formou aqui não vai ser o suficiente para deixar a face dele elevada, né? E às vezes ele chega com esse protocolo, como você falou, já feito para ele, e às vezes a pele dele não suporta um fio, né? Ele tem uma pele muito delgada, tem um músculo muito delgado, então esse fio ele não vai segurar essa pele porque não tem tecido subcutâneo. E essa variação vai muito de homem para mulher também. Sim, varia muito. Geralmente o homem tem pele mais espessa. Ele acha que a gente quer vender outros procedimentos quando a gente vai falar sobre outros tratamentos, né? Exato. É verdade. Às vezes a gente perde, mas a gente ganha no final das contas, né? Porque a gente entrega melhores resultados para aqueles clientes que são mais fiéis e que acreditam, né, no nosso trabalho. Aí nesse paciente 60 a mais eu sempre trato a pele com bioregeneradores, porque eu vou reavivar aquelas células que estão ali só ocupando tempo e espaço, sem funcionalidade nenhuma, que a gente chama de células zumbis, né? Só ocupando ali energia sem funcionar bem. Então, quando a gente trabalha com bioregeneradores nesse paciente 45 mais, 60 mais, a gente reaviva essas células envelhecidas, as senescentes. Então, a gente consegue ali um resultado melhor porque a gente vai ter uma célula mais jovem produzindo colágeno, elastina e ácido hialurônico de forma mais acentuada. Então, porque o fio é o quê? Um material que vai produzir um estímulo de colágeno. Se ele não tem células que são precursoras de colágeno, como vai ser produzido? É verdade. Vai ser um material inerte. Então, a gente tem que preparar esse campo. E isso a estética regenerativa nos dá. Entrega, né? Esse Entrega, resultado. Exatamente. Certo, então vamos lá. Então, qual seria a sua mensagem para os profissionais que estão aí ansiosos para trabalhar com essa estética regenerativa? O que é que você aconselha? Qual seria esse primeiro passo? Ponto o ponto de partida. Porque como a gente é bombardeado o tempo todo, né? E é YouTube, é Instagram, profissionais vendendo cursos, e a gente fica realmente um pouco perdido, né? Ficar ali um cego no tiroteio. Então, assim, qual seria o primeiro passo para começar a trabalhar? Um profissional dizer, eu mal acabei de aprender o já tem outra coisa. Já tem outra coisa. Mas e a verdade é essa. A estética, ela, todos os dias tem uma novidade. Isso é bom,
né? Isso é bom porque nos dá várias opções, sim, mas o profissional também tem que se dedicar muito. O conhecimento na estética, ele ruge que nem um leão. Ruge que nem um leão. Tem que ter realmente esse afinco de estudar. Então, o conselho primeiro que eu falo é estudem e respeitem a sua curva de aprendizagem. Porque não adianta eu querer fazer um procedimento que eu não tenho habilidade para fazer ou capacitação para fazer esse procedimento. Eu vou estar trazendo risco para o meu paciente. O paciente, ele não tem que ser uma cobaia, ele tem que ser um paciente, um cliente que está pagando e quer resultado. E como eu estou prestando esse serviço a ele, eu tenho que entregar o resultado. Claro que avaliando as expectativas desse paciente. Então, quando a gente estuda, a gente considera a nossa curva de aprendizagem, a gente respeita isso, a gente consegue, né, fazer um trabalho seguro, com eficiência, com cautela e com resultado, principalmente, satisfatório para o paciente, sem complicação. Oi, não é conversa de professor, não. Não é conversa de professor. Não é conversa de professor, minha gente. Não é conversa de professor. É um recado e um conselho que eu dou para todos os que estão iniciando. E até mesmo os que já estão aí, porque tem muita gente que é influenciável. Então, hoje em dia, mesmo a gente, professor, se a gente não tiver cuidado, a gente cai numa furada de um curso que promete uma coisa, quando a gente chegar lá, não é nada daquilo. A promessa é só ilusão. Eu digo que a gente sempre tem que ir com olhar crítico, né? Para tudo que a gente vai assistir. Então, assim, nem tudo eu vou colocar em prática. Eu vou, participo, escuto, mas aí eu tenho que pensar, peraí, fisiologicamente, como é que funciona isso, né? Então, se a gente entender a fisiologia, fica mais fácil pra gente compreender o mecanismo dos tratamentos que estão disponíveis e se de fato são compatíveis ou não, né? Mas, assim, não já sair colocando em prática. Realmente, o olhar crítico do profissional é extremamente importante. Exatamente. A gente vai participar, né? Mas aí a gente vai vendo aqui, não, isso aqui eu vou trazer na minha bagagem, esse aqui eu vou dispensar. Olhar crítico e raciocínio clínico. Sim, exato. O raciocínio clínico, com certeza. Principalmente, né? Porque não só olhar crítico, né? Exato. Na verdade, vamos reformular, né? Primeiro o raciocínio clínico, né? E depois esse olhar crítico. Exato. Então, estudar sempre. Sempre. Essa dica é imbatível. E nunca parar, porque a gente, quando está lidando com o paciente, com vida, é fisiologia, né? É um organismo vivo. Então, as mudanças acontecem a todo momento. Então, é sempre se atualizar, se habilitar. E quando a gente tem o conhecimento, a gente consegue resolver com mais tranquilidade as intercorrências que vão acontecer ao longo da vida do profissional, né? Porque, como você falou, cada paciente é único. Então, nunca aconteceu. Eu escutei já muito isso. Hoje eu sempre usei, nunca aconteceu. Mas um dia pode acontecer. Pode acontecer e o profissional tem que estar habilitado, capacitado, preparado para resolver essa intercorrência. Porque aquela coisa só acontece com quem faz. Só que, verdade. Sabendo que isso pode acontecer, vocês têm, como você falou, tem que estar habilitado, capacitado para resolver, para que isso não perdure em uma coisa pior, né? Essa complicação não seja uma complicação da complicação. É verdade. Né? Então tem que saber, tem que estar apto para não ignorar também, né? Exatamente. Nunca. Qualquer dúvida do paciente, ele tem que vir para o consultório e ser reavaliado presencial. Então, geralmente eu tenho meus... Essa é outra dica, viu? Exato. Nada de foto do WhatsApp, né? Pelo amor de Deus. Não, qualquer você fica... Se tiver algum sinal clínico diferente do que a gente já sabe, esse paciente vem para o consultório para ser avaliado presencialmente. Por exemplo, no meu sistema de consentimento, tem procedimento que o paciente fica me mandando foto de 2 em 2 horas. Antes dele dormir e no outro dia de manhã, porque se eu vou vendo ali pela coloração do procedimento, se tiver alguma coisa errada, prontamente ele vem para o consultório e a gente já resolve. Essa é outra dica também para vocês, viu? Tem que saber. Vários insights. Porque quando a gente se propõe a fazer um procedimento, a gente tem que saber tudo aquilo que ele pode trazer para o paciente, de bom e de ruim, né? E também porque paciente é desobediente, viu? Sim. Aí você dá as recomendações e muitas vezes ele não segue, vem uma intercorrência, mas ele diz, eu fiz tudo que você mandou. Exato. Por isso é importante ele levar consigo um papelzinho com todas as recomendações escritas e também verbalizadas. A gente fala enquanto ele no consultório e ele sai com aquele papelzinho com tudo escrito daquilo que a gente falou. Porque daí não tem como dizer que não sabia, você não me falou. Porque ele ouviu e ali ele tá com um papel físico para ler. Ou assinei sem ler. Exato, né? Não, assinei tem de consentimento, tem que ler. A minha anamnese é 6 páginas.
Então, tudo ali, a minha anamnese é desde o que o paciente se alimenta, toma café da manhã, almoça, janta e os lanches, das medicações que ele usa, do fototipo dele, do grau de flacidez dele, tudo completo. Porque isso a gente precisa ter. E porque às vezes a gente esquece da intercorrência e da interação com o medicamento. Exato. Muitas vezes tem os procedimentos e o profissional na anamnese não procura saber os fármacos, os medicamentos que o paciente dele já faz uso, sabia disso? Sabia disso. Tem algum medicamento, por exemplo, algum antidepressivo que pode causar erupções cutâneas na pele. Então, se você faz um procedimento do paciente de preenchimento do bioestimulador, ele pode ter várias erupções ali exacerbadas pelo bioestimulador ou pelo preenchimento que você fez. Mas isso é uma condição que leva em decorrência do fármaco que ele está utilizando. Então, se você não souber disso, você cai numa cilada dessa. Porque eu já vi profissionais que é 30 segundos, eu digo, é plano de saúde. Quando fazem a anamnese. Exatamente. Fazem. Tem que ter. Tem muitos que não realizam. Outra dica aí, viu? Quantas dicas estão sendo dadas aqui? Contrato, ficha de anamnese e termo de consentimento para todos os procedimentos que você vai fazer. É um termo para toxina, um termo para preenchedor, um termo para bioregenerador, um termo para fio, um termo para microagulhamento, um termo para peeling, para tudo, laser, tudo. Tudo é termo de consentimento. Porque ali está descrito os riscos, né, que pode ocorrer e os benefícios. E uma vez eu mandei pro cliente, né? Com próxima edição. Aí a cliente, fui ler com a cliente, ela falou, tem todos esses riscos? Tem. Existe, na verdade. É a possibilidade. Não é que vai acontecer, mas pode acontecer. Né? E até porque quando você alerta, se aparecer, ele não vai ficar aterrorizado. Exatamente. Né? Porque você disse, olha, isso pode vir a acontecer. Porque senão ele vai ficar, deu errado. Mas não se preocupe, porque se isso acontecer, a gente tem como contornar. A gente tem como atuar sobre isso. Por isso a importância desses termos. Porque tendo ali o paciente, o profissional principalmente, tem ciência do que pode acontecer. Então é um resguardo até para o próprio profissional, que ele vai saber lidar com aquilo. Ele vai saber entrar, né, com a medicação, o que seja a terapia, para resolver aquilo. E os pacientes, eles têm que ter essa consciência do risco do procedimento. Acho que é importante também. Principalmente peeling, né, Ellen? Que eu faço, você faz. Então tem paciente que negligencia o pós do peeling, quer tomar piscina, sol. Acha que não, eu só estava na porta, eu estava na praia. Como a gente mora na praia, né? Não, eu estava no calçadão, na barraca. Escuta muito isso, na barraca. Eu usei chapéu, estava no guarda-chuva. Não, eu só corri de manhãzinha, não tinha sol. Eles não pensam que por mais que esteja nublado o tempo, a radiação, ela não deixa de acontecer. Aproveita e fale sobre o seu peeling aí, né? Faça sua propaganda, que estava ali em Então, hoje em dia, eu desenvolvi uma técnica que não é somente peeling, é uma politerapia que vai desde a infusão de ativos, né, com permeação percutânea, com peelings, vários peelings associados, né, em um só procedimento e com entrega também de toxina botulínica para o melhoramento dessa pele, tanto para pacientes com melasma, como também para pacientes com fototipo mais alto. Então, se for um paciente com melasma, é o protocolo específico para paciente com melasma. Se for um paciente com fotoenvelhecimento, é um protocolo para esse paciente com fotoenvelhecimento, porque as necessidades são diferentes, tá? Então é um procedimento que eu gosto muito, os pacientes também gostam muito, eles sempre reportam para mim, rejuvenesci 10, 15 anos. E de fato a entrega é muito boa do All Skin, porque a gente trabalha desde o estímulo de colágeno, a melhora da textura, do viço da pele. Então a gente tem... Essa pele fica maravilhosa. Fica muito boa, fica muito boa. Não, a minha até, inclusive, eu faço na minha também. Eu já tô dizendo, eu acho que eu quero. E você ministra curso, né? Sim, ministro curso do All Skin, do Lipo 2+, também, que é uma técnica que eu desenvolvi junto com a minha amiga biomédica esteta, que é a lipo de papada cirúrgica, que eu faço enquanto cirurgião dentista, e também associado ao endolaser. Então a gente tem um protocolo específico, onde a gente trabalha por diferentes camadas para eliminar a gordura, para causar o efeito tight skin, né, que é aquele colamento da pele. Então a gente consegue remover essa flacidez, né, se for um paciente que tenha excesso de pele, a gente consegue dar uma enxugada nessa papada com a associação dessas duas técnicas, né, é um protocolo específico para lipo de papada e a gente batizou como Lipo 2+. Então a gente tem muitos resultados muito bons com a técnica.
Perfeito, isso a gente tem aqui disponível. Exato. Né? Tá vendo aí? Nem eu sabia que tinha tudo isso. Tem. tá vendo um pouco meus stories. Pois é, Tá vendo agora, a gente vai se atualizar, até nós também vamos nos atualizar mais, viu? Verdade. Então, são técnicas que realmente entregam resultados, sabe? E são duradouros os resultados, os pacientes gostam demais. E indicam e voltam para fazer, não a lipo de papada, mas o All Skin, sempre a cada 6 meses ou no máximo um ano eles vêm fazer. Dá para fazer todo mês, só que daí a gente não faz todo mês. Sim. A gente dá um intervalo de 3, 6 meses para fazer a segunda sessão. Ah, que bom, né? Bom. Então vamos encerrar, né, nosso podcast. Sim, vamos, que bem. Foi tão rápido o bate-papo. Aí quando a gente fala do que a gente gosta, estética é bom e é ruim. Porque quando a gente tá falando, a gente tá olhando e vendo os defeitos. Já tá aqui, ele fala, já tá aqui pensando o que é que eu poderia fazer. E aquele olhar clínico pra mim. Mas enfim, foi muito bom estar com vocês. Eu agradecer ao Dr. Clédson, assim, por ter, né, aceitado tão prontamente o nosso convite. E com certeza engrandeceu, né? Essa estreia aqui vai ser maravilhosa. A nossa estreia foi com o pé direito, porque pensando em todos os profissionais que atuam nessa área da estética, que nós possamos estar, como você falou, cada vez mais buscando conhecimento. Aí fiquei tão feliz de ouvir, porque quando a gente vai para os congressos, né? Não sei se vocês sentem isso, mas a gente sai daqui do Nordeste e a gente nunca escuta aqui que a gente desenvolveu, né? Sim. A gente escuta muito lá fora, então fiquei muito feliz. Porque tá aqui com a gente e a gente às vezes vai buscar lá fora. Quando a gente tem alguém tão pertinho que a gente poderia se capacitar, as despesas são menores. E às vezes a gente não dá o valor. Exato. Então, eu fico muito feliz de ter chamado você para participar conosco desse projeto, para trabalhar com vocês, profissionais da estética, para que a gente tenha um canal, que a gente possa estar com temas atuais, com técnicas atuais, verdadeiramente tratando o paciente com o devido respeito que ele merece, né? Exato. Porque você está mexendo com o sonho de alguém. Você sabia que eu já escutei de alguém que disse que atende uma pessoa, às vezes, que junta dinheiro, né? Para fazer um procedimento. Para fazer um procedimento. Então, você imagina aquela pessoa, ela valorizou cada centavo que ela pôde ganhar para realizar um sonho. É verdade. Né? Porque vai da patologia, mas às vezes é um melasma, é uma ruga, que você não está vendo nada, mas ela diz, essa minha ruga na minha testa, a minha foto fica feia, essa mancha é escura, e às vezes você vê o profissional, às vezes, que banaliza, né, o sentimento. Então, quando a gente pensou em fazer o podcast, para que o profissional possa ter um canal que ele possa consultar, confiar, escutar um profissional que está aqui pertinho, que você pode participar do curso, né, de vocês que ministram o curso e se capacitar para trabalhar com o profissional, com o paciente da melhor forma possível, né? Porque você vende um procedimento, mas ele está comprando um sonho. Sim. Não é? Ele compra um sonho. Exato. Um sonho de uma pele bonita, de uma pele rejuvenescida. E os sonhos dele, você também está construindo o seu, né? Exatamente. Veja aí você que precisa dos pacientes, né? Precisa desenvolver um protocolo e dar certo. E você vê ali, rapaz, eu participei desse rosto aí, tem a minha mão, tem a minha técnica, tem o meu estudo. Isso para mim não tem preço. Exato. Então, para você que participou, que vai ouvir o nosso podcast, prepare-se, viu, gente? Porque para lembrar para vocês que vocês podem receber este material exclusivo do nosso bate-papo de hoje, do tema abordado de hoje, vocês vão ter que fazer os seguintes passos. Eu ia deixar essa parte com a Ellie, que ela é melhor, né? Mas a incumbência foi minha, então vamos lá. Primeiro você vai printar o nosso podcast, né? Isso, Ellie? Está assistindo, faz um print. Muito bem, então preste atenção, porque o material do doutor, minha gente, se prepare. Depois, Hélio, o que é que ele precisa fazer? Postar nas redes sociais, nos stories e marcar o podcast. Isso mesmo. Tô certa? Certíssimo. Me auxiliar aí. Enviar a postagem no nosso direct com o seu contato. E a importância do contato? Para que ele possa receber o material. Muito bem, gente. E aguarde, viu, gente, para receber esse material que vai enriquecer ainda mais o teu conhecimento.
Isso mesmo. Agora eu vou deixar a palavra, né, com o Dr. Clétis para se despedir, né, do nosso podcast. Quero também entregar para ele um mimozinho, né, de que ele vai fazer super parte de nós. Obrigado, meninas. Então, quando a Edilma me fez o convite, eu prontamente já respondi dizendo que sim. Foi verdade. Porque a gente tem que apoiar os projetos dos nossos colegas, né? A gente não tem que ver um colega ou outro que, por mais que trabalhe na mesma área, como uma competição, como um aliado assim que a gente tem que jogar de escanteio. Não, a gente tem que apoiar. Porque eu sempre costumo dizer, se você pensa coisas boas e você faz coisas boas, você vai trazer coisas boas para sua vida, né? O bem é sempre bom e isso é indiscutível. Então, o projeto é um projeto maravilhoso, gente. Apoie o projeto. Vocês vão ter conteúdos muito interessantes, baseados em ciência, baseados em evidência científica, profissionais muito maravilhosos que vão passar aqui por essa mesa. E eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite. Me sinto muito, muito, muito lisonjeado de ser o primeiro profissional a estrear o podcast de Estética na Real. Estamos muito felizes. E quero lembrar vocês que o nosso podcast ele é quinzenal, então você não pode perder. Estamos ansiosos para o nosso próximo encontro. Até mais. Até mais para vocês.